Mas hoje o Carlos Bolsonaro está tendo talvez o pior dia do ano dele. Por quê? Primeiro, começaram a vazar várias notícias sobre as quebras de sigilo de assessores do Carlos Bolsonaro e dele também, e da ex-esposa do Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle, que gosta de ser chamada de Ana Cristina Bolsonaro. Então vamos chamá-la assim, com o sobrenome do demônio que ela tem. E também sai a notícia de que o Léo Índio, aquele que é melhor amigo do Carlos Bolsonaro, alguns até falam que eles têm um romance ou um bromance. Pois bem, o Léo Índio está sendo investigado pelo STF, pela Procuradoria-Geral da República, no inquérito do STF dos atos antidemocráticos, do dia 7 de setembro. A investigação chegou no Léo Índio e ele já foi chamado para depor. A coisa tá ruim para a família Bolsonaro. Olha, só hoje, para você ter ideia. O que aconteceu? Primeiro, notícias sobre o Carlos Bolsonaro, que eu vou falar já já. Segundo, Léo Índio pego pelo STF. E terceiro, Flávio Bolsonaro entregue na CPI. A coisa tá ruim para a família Bolsonaro. É uma quinta-feira péssima para eles. E se é péssima para eles, é ótima para nós. É ou não é? Comenta aí se é ótima para você quando é péssima para eles. Eu vou explicar aqui tudo o que vazou sobre o Carlos Bolsonaro e principalmente sobre quem coordenava a tesoureira das rachadinhas no gabinete do Carlos Bolsonaro e por muito tempo também do Flávio Bolsonaro, que é a Ana Cristina Bolsonaro. Olha, saíram relatórios do COAF, saíram coisas sobre as quebras de sigilo, a coisa tá feia para elas e, mais do que isso, hoje também vazou que o juiz do caso do Carlos Bolsonaro, o juiz que está comandando a investigação das rachadinhas, ele, no despacho, disse que o Carlos Bolsonaro é chefe de organização criminosa. Como diriam aqueles lavajatistas, ORCRIM, organização criminosa. O chefe se chama Carlos Bolsonaro. Eu vou falar disso aqui, dar todos os detalhes, mas antes, uns segundinhos, você quer ver a casa cair para esses bandidos? Então inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curte o vídeo. Olha, é um segundo e eu vou te dar um spoiler. Não paga nada, é de graça se inscrever no Plantão Brasil. Aqui embaixo tem um botão inscrever ou aqui em cima eu deixo inscreva-se aqui, clica ali e se inscreve e você está ajudando a oposição a esses malditos. Hoje em Ferraz e Vasconcelos, aqui ó, em São Paulo. No final do vídeo eu mostro lá. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Nasdrov. Agora, vamos falar sobre a organização criminosa de Carlos Bolsonaro. Quem está dizendo não sou eu, Thiago dos Reis. Quem disse foi o juiz do caso. Quando o juiz disse? Primeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu quebra de sigilo, isso foi no dia 5 de maio. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu quebras de sigilo da Ana Cristina Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro e de mais de 30 assessores, 35 pessoas, para ser mais exato, que estão ligados ao Carlos Bolsonaro. Muitos foram assessores deles, outros são pessoas ligadas aos assessores deles. Alguns também, algumas quebras de sigilo foram de empresas. Por quê? Porque descobriram, informação de hoje, descobriram que a Ana Cristina Valle usava empresas para lavar o dinheiro que ela roubava, que ela e o Carlos Bolsonaro roubavam das rachadinhas. Descobriram que ela fazia uma movimentação, só com uma empresa ela teve uma movimentação de 1,2 milhão de reais. Lembra quando, em 2018, no final do ano, logo que o Bolsonaro tinha sido eleito, quando vazou o caso das rachadinhas do Queiroz, aí falaram, olha, o Queiroz movimentou não sei quantos milhões de reais. Aí ele falou, não, eu comprava e vendia carros. Lembra disso? Pois bem, agora é a mesma coisa, só que com a ex-esposa do Bolsonaro, a Ana Cristina. Falando, olha, a empresa dela movimentou 1,2 milhão de reais. E veja bem, não é movimentação de entra e sai, não. Saques de 1,2 milhão de reais. Ela sacava, em um ano ela sacou 300 e tantos mil, em outro ano ela sacou 200 e tantos mil, aí os saques foram diminuindo. De 2008 até 2014, cada ano ela sacava um pouquinho menos. Por que foram diminuindo os saques, Thiago? Porque em 2008 foi quando ela se separou do Jair Bolsonaro e aí acabou o esquema. Acabou o esquema dela. Por quê? Porque ela até então era chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro e ela era tesoureira da rachadinha do Flávio e do Carlos. Aí quando eles se separaram, o Flávio e o Carlos falaram, eu não quero ela, ela não é mãe do Flávio e do Carlos, ela é mãe do Renan. Ele falou, não quero essa mulher, sai daqui, eu vou ficar com o dinheiro eu mesmo, vou ficar dividindo com os outros? Não. Tanto é que aí depois o Flávio contratou o Queiroz, e aí temos o caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Não sei quem o Carlos contratou, saberemos em breve, porque isso está sendo investigado. Tá, aí, além dessas empresas onde ela colocava o dinheiro na empresa, dinheiro da rachadinha, tudo depósito em dinheiro vivo, e depois quando ela precisava ela sacava também.
Além dessa empresa, ela lavava por meio de imóveis, muito parecido com o que fazia o Flávio Bolsonaro. Para você ter ideia, ela comprou um terreno de um rapaz chamado Marcelo Trevo. Ele foi investigado pela Lava Jato. E quando ele foi investigado pela Lava Jato, ele até colaborou, ele falou, olha, eu tinha uma imobiliária, ele é empresário do ramo dos transportes. Falou, eu tinha também uma imobiliária e eu comprava e vendia imóveis para lavar dinheiro. No caso, perguntaram sobre essas transações e ele falou, não, isso não tinha nada não. Ele tentou, por quê? Porque senão ele vai confessar crime, aí a Lava Jato ia achar outros crimes da rachadinha. Então os delatores sempre tentavam falar que alguma coisa não é. Se não tinha prova, eles negavam. Aí tá. Aí o que acontece? Ela comprou 5 terrenos. Ela comprou 5 terrenos, no total, ela pagou mais ou menos 180 mil reais, 174 mil se eu não me engano, mas vamos arredondar, 180. Pagou 180 mil reais em 5 terrenos, ok. Depois ela vendeu os terrenos, pouco tempo depois ela vendeu os terrenos, sabe por quanto? 1.900.000 reais. Você fala, meu Deus, mas essa mulher é uma gênia dos negócios. Ela vê um terreno ali, olha que olho bom, hein? Ela vê um terreno ali, compra, e depois ela vende por um valor mais de 10 vezes mais caro. 1.100% de faturamento. Aí o Ministério Público começou a investigar essas compras desses terrenos, são 5 terrenos. Um terreno só, ela vendeu, alguns anos depois, por 1.150.000 reais. Os outros terrenos todos, ela vendeu por mais ou menos 850 mil reais, os outros 4. Esses terrenos, o Ministério Público investigando descobriu o quê? Que ela subfaturou o preço. Para você ter ideia, os outros 4 terrenos, fora esse terreno de 1 milhão, pega os outros 4, eles custavam 746 mil valores à época. Era o preço de mercado, valor de mercado. Ou seja, o valor de mercado é o valor que a prefeitura, enfim, é o valor que vale. Claro que quando você vai vender, às vezes depende da pessoa, vende por menos. Um cara que está desesperado para vender acaba vendendo um terreno, vale 740 mil. Acaba vendendo por 700, a pessoa quer dinheiro na hora, está desesperada ali, até por menos. Ou a pessoa não quer vender e tem alguém desesperado para comprar, você acaba conseguindo vendendo por mais. Mas o valor era aquele. Só que ela comprou os terrenos por menos de 200 mil. E depois ela vendeu os terrenos por 700 mil. Tudo, boa parte do dinheiro pago em espécie. Quase tudo pago em espécie, só para você ter ideia. Aí você fala, pô, peraí, você está movimentando muito dinheiro em espécie e você está comprando um terreno que vale 700 mil por 100 e poucos mil. Obviamente, isso é crime de lavagem de dinheiro. Por quê, Thiago? Como se lava dinheiro? Vamos supor que você tem um terreno, o caso aqui. Tem um terreno que vale 700 mil. Você fala que comprou esse terreno por 100 mil. Mas, na verdade, você pagou 700, você pagou o resto em dinheiro vivo. Por quê? Você fala que pagou 100 mil. Na hora que você vender esse terreno pelo valor que ele vale, 700 mil, você fala, olha, eu lucrei nessa transação 600 mil. Aí você paga o imposto pelo lucro que você teve, o imposto que tiver, aí vamos supor, você lucrou 600 mil, o imposto 20%, você paga lá 20%, é quanto? 120 mil. Se tá boa a cabeça aqui, você paga 120 mil de imposto, o resto do dinheiro, 480 mil, estão lavados, é dinheiro que era sujo, dinheiro roubado e que agora é dinheiro limpo, porque você declarou como lucro na transação, só para você ter ideia. E era assim que ela lavava dinheiro, e é assim que o Ministério Público provou que ela lavava o dinheiro das rachadinhas. Ainda, o Ministério Público chegou a pedir a quebra dos sigilos do Queiroz, e porque 2 parentes do Queiroz eram funcionários fantasmas do Carlos Bolsonaro. Mas o juiz não aceitou a do Queiroz. Ele aceitou de todo mundo, menos a do Queiroz, que ele falou, o Queiroz não tem ligação nenhuma. Os parentes dele, sim. Você pode quebrar os sigilos dos parentes dele. Se o Ministério Público encontrar ali algum indício de que o Queiroz estava envolvido também nesse caso do Flávio, aí sim, quebra-se o sigilo do Queiroz. Não sabemos, inclusive não sabemos se já foi quebrado. O processo está em sigilo de justiça, segredo de justiça. O próprio Carlos Bolsonaro não comenta nada, porque o próprio Carlos Bolsonaro está sabendo das coisas via imprensa. Imagina o desespero do cara, tá tudo em segredo de justiça, e ele não sabe. Quando ele vê, tá a notícia, a capa do UOL, capa da Globo, capa de um, capa de outro. E aí saiu ontem também a notícia de que o Ministério Público já aprovou que vários dos funcionários do Carlos Bolsonaro, eles davam expediente em outros locais. Tinha um funcionário que olha só o roubo. Ele era funcionário do Carlos Bolsonaro, ao mesmo tempo ele tinha um outro cargo público também, em que ele ganhava e não trabalhava, e ao mesmo tempo ele dava expediente em 2 farmácias. Em 2 farmácias. Quer dizer, ele tinha 2 empregos em outra cidade, não no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro ele trabalhava em 2 cargos públicos, nos quais ele jamais deu expediente, não tinha nem a carteirinha. Por quê? Porque o Ministério Público começou a ver os dados do CAGED. O CAGED é
Quando você tem carteira assinada, vai para o CAGED. Quando você é demitido também, sai do CAGED, é quem inclusive faz os dados. O Bolsonaro mudou o CAGED no final do ano passado para falar que está gerando mais empregos. Então agora os dados de geração de empregos são todos maquiados para falar que o Brasil está gerando emprego, sendo que não está. E aí, o Ministério Público viu no CAGED e falou, pô, peraí, esse pessoal, enquanto era assessor do Carlos Bolsonaro na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, eles trabalhavam em Resende, que fica a 200 quilômetros do Rio de Janeiro. Trabalhavam em Juiz de Fora, que fica a horas e horas do Rio de Janeiro. Como é que o cara trabalhava lá e trabalhava aqui ao mesmo tempo? E veja bem, não era a época em que tinha home office, as pessoas trabalhavam de casa, não. Era uma época em que as pessoas trabalhavam no expediente, 2004, 2005, 2001. Ninguém trabalhava de home office no laptop em casa, nem existia Wi-Fi em 2001. Existia, mas não era uma coisa popular. Só para você ter ideia do tamanho do roubo. Então, vou mostrar aqui o nosso carro de som, denunciando o Bolsonaro lá em Ferraz de Vasconcelos. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina, gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu povo. Um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo pra sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro. Tá aqui um trecho, rodou por 3 horas lá em Ferraz de Vasconcelos, denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo no botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também minhas outras redes sociais pra gente continuar indo pra cima deles. Falou!